Segundo o artigo 43 do Regimento Interno do STF, o presidente do tribunal tem competência para determinar a abertura de inquérito em crimes ocorridos nas dependências do STF. Essa norma é plenamente justificada e justificável se o crime ocorre nas dependências do Senado. É o Senado que tem competência para investigar. Se o crime ocorre nas dependências da Câmara dos Deputados, é a Câmara dos Deputados que tem competência para investigar. Súmula 397 do STF. Não é só a polícia que tem competência para investigar, para determinar a abertura de inquérito. Outros órgãos possuem essa competência. Até o Ministério Público, cuja principal competência constitucional é a de promover a acusação no processo penal. Até o Ministério Público há decisões do STF autorizando o Ministério Público ser um órgão investigador. Há ainda as comissões parlamentares de inquérito, que tem por objetivo promover investigações relativas a delitos. Quando ocorre um crime nas dependências do tribunal, isso é uma questão administrativa. É uma questão que diz respeito à administração do tribunal. Quem é o responsável pela administração do tribunal? É o presidente do tribunal. E há mais. Se não for o próprio tribunal que deve investigar, quem será? A polícia? A polícia vai ingressar nas dependências do Supremo Tribunal Federal, ingressar nos gabinetes dos ministros, abrir as gavetas dos ministros e ingressar na intranet do tribunal. Isso seria uma invasão de parte do poder executivo no poder judiciário. A norma é, portanto, o artigo 43 do Regimento Interno, que tem força de lei, é, portanto, plenamente justificada e justificável. O presidente do STF pode delegar a função de presidir o inquérito, a investigação, para outro ministro. Em atos de delegação, normalmente está presente o fator confiança. Então, o presidente do tribunal pode delegar para um ministro de sua confiança, deve delegar para um ministro de sua confiança. Não há necessidade de sorteio, é ato de delegação. A competência é do presidente. E o presidente pode entregar, delegar, outorgar essa competência para um outro ministro. Não se trata de um recurso processual, não se trata de um processo que chegou ao STF e que precisa ser distribuído. A distribuição é uma forma de sorteio, em função do princípio da competência, o princípio do juiz natural. Não se trata disso. A competência é do presidente. E o presidente pode entregar essa competência para um outro ministro de sua confiança. O que significa crime nas dependências do STF? Se um indivíduo transtornado, lá no estado do Amazonas, prepara um aparato, um canhão, e passa a jogar bombas em direção ao STF, e essas bombas atingem as paredes do STF. Esse crime ocorreu nas dependências do STF? Obviamente que sim, diz o artigo 6º do Código Penal, que considera-se local do crime tanto o local da ação quanto o local do resultado. E esse indivíduo, ele pode ser preso em flagrante?
Se ele estiver jogando bombas em estado permanente, constante, habitual, ele está em flagrante delito. E o artigo 302, inciso 1 do Código de Processo Penal diz: considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Portanto, ele pode ser preso em flagrante. E o ministro investigador, o ministro delegado, no caso, pode determinar a prisão? Pode. Eu posso. Eu não sou policial, mas eu posso prender qualquer pessoa que esteja em flagrante delito. Eu tenho o direito de prender qualquer pessoa que esteja em flagrante delito, embora não tenha o dever. Artigo 301 do Código de Processo Penal. E se outras pessoas, outros indivíduos de outros locais, de locais diversos, estiverem praticando atos semelhantes, com intenções semelhantes, esses outros indivíduos, residentes em outros estados, distantes uns dos outros, estão sujeitos ao mesmo inquérito? Sim. É a regra da conexão. Artigo 76 do Código de Processo Penal. Ele prevê que a competência será determinada pela conexão se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. Alguém pode fazer a seguinte colocação: como pode o STF investigar, acusar e julgar? Isso não seria uma violação do princípio acusatório? Não, não é uma violação do princípio acusatório. Porque não existe princípio acusatório na fase investigativa. Não há princípio acusatório em inquérito policial, em investigação de tribunal, não há. O princípio acusatório passa a valer a partir do início do processo, a partir da fase processual, não na fase investigativa. Na fase investigativa, o que há é investigação. É princípio investigatório, é princípio inquisitivo. Não se pode querer aplicar na fase investigatória uma regra que não é dela, que não atua nela. Eu não posso jogar basquete com regras de futebol. Eu não posso investigar com regras de processo. O ministro delegado, ele não acusa, não faz acusações, ele investiga. É semelhante à atividade do delegado da autoridade policial. Se esse inquérito der origem a um processo, e esse processo vier a tramitar perante o STF, esse ministro investigador, esse ministro delegado e o presidente do tribunal, que delegou a função a ele, ficam impedidos de julgar qualquer incidente processual que tenha origem nesse inquérito. Isso para garantir a imparcialidade do STF. Em verdade, não é propriamente o STF que está fazendo a investigação. Quem está fazendo a investigação é o ministro investigador. E, posteriormente, o STF pode vir a julgar, sem a participação do ministro investigador. Concluindo, não há violação do princípio acusatório na investigação do STF, nas investigações do STF. Não há violação do juiz natural, não há violação das regras de competência, das regras de imparcialidade, não há violação do princípio acusatório, porque
Ao final, esse inquérito é remetido ao Ministério Público, que, se entender presentes as condições da ação, ele poderá propor a ação penal. E aí sim fica valendo o princípio acusatório, ou seja, vai haver um acusador distinto de quem vai julgar. Pois bem, finalizando, a propósito desse assunto, o Supremo Tribunal Federal, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 572, considerou constitucional uma investigação promovida pelo STF em razão de crimes praticados contra o STF. Era isso. Obrigado.